Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Estamos de volta depois de um breve recesso nas semanas do Natal e do Ano Novo. Vamos ao ar pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br nas terças-feiras às 11 horas da manhã. Em seguida, o áudio fica disponível no mesmo website e a versão em vídeo é publicada no canal da URGS TV no YouTube. E o programa é veiculado também na UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre, nas quartas-feiras às 11 da noite, nas sextas às 6 da tarde e aos domingos à 1 da tarde. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa que é um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Professor Rui Vicente Oppermann, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um feliz ano novo. Nós temos diversos assuntos a tratar neste início de ano e teremos muito a conversar nos próximos programas. Mas é preciso destacar nesse espaço, antes, que nós encerramos esse 2018 emplacando mais um primeiro lugar no ranking do Ministério da Educação e também com algumas ações importantes no que diz respeito à internacionalização da universidade, né, professora? Isso mesmo. Bom, primeiramente, um feliz 2019 para ti, André, para todo o pessoal aqui da rádio, da TV, para os nossos colegas da universidade e aquelas pessoas que nos acompanham. Eu estava viajando nesse dezembro, em missão na China e para a Alemanha, não tive oportunidade de participar das festividades de final de ano, mas eu desejo a todos um 2019 muito feliz. Eu tenho usado uma frase que eu acho que é fundamental para 2019. Nesse ano, ninguém solta a mão de ninguém. Esses são os votos que eu posso desejar a todos, né? De fato, cheguei com essa belíssima notícia de que nós, novamente, né, estamos em primeiro lugar de acordo com o Índice Geral de Cursos entre as federais. Esse índice ele é importante para nós porque ele não é um ranking, né? O ranking é baseado muito na opinião das pessoas. O índice não. O índice ele é auditável, ele é baseado em dados objetivos que vêm do censo escolar, feito em todas as instituições de ensino superior do país, privadas e públicas. Portanto, esse primeiro lugar entre as federais, segundo lugar entre todas essas instituições, é extremamente honroso para nós. Ele indica, né, ao longo desses 7 anos, que nós temos feito, né, uma gestão, uma administração da universidade, que apesar das adversidades consegue não só manter a sua qualidade, a excelência, que é uma construção coletiva da universidade, como estamos inclusive melhorando, porque a nossa média ela está aumentando ao longo do tempo. Isso significa que nesta avaliação do INEP, nós vagarosamente estamos melhorando em relação a nós mesmos. Eu acho que isso é fundamental, especialmente levando em conta que nesses 7 últimos anos, né, nós promovemos uma expansão histórica da universidade e uma inclusão extremamente importante de segmentos da população antes excluídos de acesso à universidade. Me lembro, fui da comissão do consumo que determinou as cotas e muita gente dizia que nós íamos perder qualidade com a introdução das cotas, né? Então o IGC, de uma forma indireta, mas muito importante, mostra que na avaliação objetiva nós não perdemos qualidade, estamos até melhorando e nela se inclui exatamente a inclusão desse segmento, né, da população que hoje está aqui junto conosco como parte da nossa comunidade. Houve também, como o senhor acabou de dizer, essa viagem aí de final de ano, né, que tem a ver com esse trabalho pela internacionalização da universidade. Né?
Eu tenho 2 comentários a respeito da viagem que são fundamentais. O primeiro, eu fui para a Alemanha como representante da Andifes e da URGS, numa missão junto à CAPES, para nós examinarmos a possibilidade de instituirmos um programa de avaliação para as universidades no que se refere à internacionalização. A Alemanha já faz isso há muito tempo, e nós queríamos ver como é que eles faziam, da possibilidade da gente fazer isso também. E espero que a gente possa efetivar um plano de avaliação que permita às universidades no Brasil ter um plano estratégico de internacionalização. Não são todas, nós temos esse plano, mas não são todas que têm. Mas o que me impressionou mais na Alemanha, eu fui à Associação das Universidades Alemãs, e quando eu lá cheguei com outros reitores de universidades federais, estaduais e privadas, comunitárias, foi o grande respeito e reconhecimento da qualidade e da importância da URGS. Fui recebido com grande deferência, seja na Associação dos Reitores, seja nos reitores das universidades que nós fomos à Universidade de Bonn, fomos à Universidade de Frankfurt, fomos à Universidade Tecnológica de Berlim, que é uma universidade top 100, né? Assim como Hamburgo, e em todas elas os reitores manifestaram, verbalizaram de maneira muito explícita que reconhecem na URGS uma universidade brasileira com a qual eles têm o maior interesse em manter e ampliar as suas relações internacionais. Eu acho que isso é muito importante, porque num certo momento a internacionalização era vista apenas como uma via de mão única. Nós mandávamos as pessoas para lá. Isso está mudando, as pessoas querem vir para cá. E querem vir para cá porque reconhecem o que nós estamos fazendo. Então, a internacionalização do nosso campus, que é o que nós estamos buscando, ela tem ressonância, por exemplo, na Alemanha e também tem na China. Na China eu visitei 4 universidades, todas elas muito interessadas em realizar convênios conosco. Eles reconhecem o Brasil como um parceiro fundamental, reconhecem o Rio Grande do Sul como parceiro comercial importante, já que para nós eles são o nosso principal parceiro, e entendem o nosso Instituto Confúcio como um instituto com grande potencial de ampliação das suas atividades. Então, nós temos aí o PRINT, que é o Programa de Internacionalização, da qual nós fomos contemplados, né? E temos a possibilidade, então, de, a partir do PRINT, fazermos de forma estratégica uma ampliação da nossa internacionalização. Mas, de novo, André, essa internacionalização não é só mandar a gente para fora. Isso é importante também. Mas nós queremos que as pessoas venham para cá, venham pesquisadores, venham professores, venham alunos, porque essa é a internacionalização efetiva de uma universidade que pretende ser internacional. Agora, para isso, nós vamos ter agora professores visitantes, inclusive, exatamente, no edital, mas para isso as pessoas têm que querer vir para a URGS. Isso que o senhor acaba de falar, que os reitores lá da Alemanha, a gente fica imaginando por que reitores de universidades tão prestigiadas e de tanta tradição reconhecem. Isso quer dizer que existem já parcerias da URGS, quer dizer, as pessoas têm que conhecer do seu próprio trabalho, da onde que eles diziam que conheciam, né? Isso. Não, de fato, nós temos com a Alemanha uma longa tradição na área de línguas, no Instituto de Letras. Nós temos uma longa e produtiva relação com a área de engenharia, com a área de informática. Estamos já há algum tempo produzindo também com a área de medicina, com a área de direito, né? A área de música, a área de veterinária, agronomia. Nós temos uma relação de longa duração, né? O que aconteceu nos últimos anos é que houve uma diminuição no número de pessoas vindo de lá. Uhum. Isso se dá por várias razões. Primeiro, que não tínhamos essa forma de priorizar a internacionalização. Segundo, tem uma barreira de língua muito forte, né? Na Alemanha, hoje, há várias ofertas de cursos de graduação e principalmente pós-graduação já em inglês, né? E nós temos que caminhar para isso. Já existem unidades acadêmicas, já existem programas de pós-graduação na URGS que oferecem, né, a oportunidade não só em inglês, mas em outras línguas estrangeiras, né? E isso faz com que a gente tenha esse acolhimento. Então, esse reconhecimento também é na China. Nós tivemos uma missão de professores que foi à China agora, recentemente,
né? E que usaram o inglês como forma de comunicação. E na China, hoje, o inglês é a segunda língua franca, ainda que eles insistam muito com o mandarim, e tem um peso de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas falando mandarim. Mas o fato é que a China, ela tem hoje, ocupa uma posição de destaque na economia mundial e cada vez mais na ciência e na tecnologia. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de aprofundar nossas relações com esse país. E esses países que têm uma tradição aí de super antiga, né? Sim, bom, a Alemanha, a China também, né? E nós aqui, por favor. Não. Eu só queria, para não esquecer, tu mencionaste, e acho que é importante, o professor visitante. Né? Nós abrimos aí um edital, pela primeira vez estamos contratando, né, professores visitantes num primeiro edital. São 9 professores que estão vindo, teremos mais em outros editais, mas são professores que vêm para ficar aqui por um tempo muito prolongado em atividades que as próprias unidades acadêmicas contempladas elaboraram, de tal maneira que esses professores vão ser, sim, um elo de ligação, não só nosso com o país de origem, o local de origem deles, mas ele também, a nossa expectativa é que eles tragam pessoas para cá e que a gente faça esse laço, que é o laço de projetos de pesquisa, de ações de extensão conjuntas, porque é isso que sedimenta a internacionalização. A mobilidade por si só, ela é muito boa para todos os que fazem a mobilidade, mas para a instituição é importante criar esses laços com a pesquisa e com a extensão. E a gente realmente tem essa barreira da língua, né? Que, como o senhor falava, na Alemanha já é uma coisa bastante antiga, os cursos oferecidos em inglês para estrangeiros, já é normal. E aqui, claro, nós temos, já tivemos diversos casos aí de professores de fora, ou enfim, visitantes temporários, né, dando palestras, mas muitas vezes há aquela dificuldade, especialmente para os alunos da graduação, né, que ainda não dominam inglês ou alguma outra língua estrangeira. Eu acho uma infelicidade que os nossos alunos cheguem até a universidade ainda sem o domínio de uma língua estrangeira. No caso, o inglês, eu falo mais do inglês por ser uma língua franca no plano acadêmico internacional. Sim. É uma infelicidade, porque não deveria ser um atributo reconhecido, mas sim uma coisa comum ter o inglês como segunda língua. Eu fui a um colégio aqui, me convidaram para dar uma palestra sobre as perspectivas dos alunos que queriam entrar na URSS, e disse, olha, eu tenho como sugestão para estudar para passar no vestibular. E segundo, estudar inglês. Entrar na universidade já sabendo inglês abre portas hoje, inclusive para a mobilidade internacional, que de outra forma não se abririam. Não? E isso eu vejo na Alemanha. Eu tenho uma relação com a Alemanha de muitos anos. Já no passado eram muito poucas pessoas que falavam inglês na Alemanha, até por resquícios, né, da Segunda Guerra, aquela coisa toda. Hoje não, hoje os reitores são fluentes em inglês, as pessoas são fluentes em inglês, né? E eles estão oferecendo cursos em inglês, reconhecendo, né, que essa é uma forma de você atrair, né, pessoas para as suas universidades. Ou seja, não estamos falando necessariamente de ir para Estados Unidos ou países falantes de inglês, estamos falando do ambiente acadêmico no mundo. Eu acho importante mencionar essa questão. Por que eu estou aqui colocando a Alemanha e particularmente também a China e outros países? A Alemanha tem um sistema de educação superior muito parecido com o nosso, ou nós com eles, talvez só por um respeito de cronologia. O fato é que a Alemanha tem uma educação superior gratuita, tanto na graduação como na pós-graduação, né? Coisa que nós também temos, né? Enquanto que países como a Inglaterra, que tem uma qualidade inquestionável, né? Mas a gente sabe que na pós-graduação tem cobranças de taxas muito altas que muitas vezes inibem, né, certos programas de serem oferecidos, porque o governo tem uma quantidade limitada de recursos para isso. Da mesma forma nos Estados Unidos. Então há países que lucram com a internacionalização e há países que promovem, né, o intercâmbio internacional, como é o caso da Alemanha, como é o caso, por exemplo, da Itália, como é o caso da própria China. Possivelmente lucram também de outras formas, né, com o que é produzido lá. Não lucram pecuniariamente. Claro.
Mas eu falava em relação a essas universidades de maior tradição, lembrando que 2019 é o ano que, por nosso lado, modestamente, vamos completar os 85 anos da URGS, né? Que, comparando com essas, talvez seja pouco, mas para nós é bastante. Há duas maneiras de se olhar esses 85 anos em relação aos 800 anos ou mais da Universidade de Bolonha, por exemplo, né? Claro, não vamos nos comparar com Bolonha, mas imagine que se nós fizemos o que fizemos em 85 anos, imagina nós com 800 anos, né? Seremos muito melhores que Bolonha. Não vou estar aqui para ver. Mas, de qualquer maneira, né, nós estamos comemorando 85 anos de uma universidade pública que tem na sua comunidade, com a sua comunidade, uma identidade fundamental para aquilo que nós fazemos. Eu acho que o grande segredo das universidades públicas no Brasil e na América Latina é exatamente esse enraizamento que a gente tem com a nossa comunidade. Difícil ver uma universidade federal ser considerada uma torre de marfim isolada da sua sociedade. Nós nascemos para a comunidade. E esse motor é que faz com que a gente possa trabalhar, né, e justificar perante a população todo o investimento feito nas universidades, né? Quando a gente defende a gratuidade, a gente está defendendo exatamente essa questão de que essa relação ela é fundamental porque ela é uma maneira democrática, né, de você utilizar o recurso público e agora, né, com a inclusão, com a expansão, né, nós estamos retribuindo ainda de uma forma muito melhor. Temos 85 anos, estamos olhando, né, para a ciência, tecnologia, para a inovação, com grandes esperanças, entendemos que isso está abrindo portas, temos aí a nossa aliança para a inovação com a PUC, com a Unicinos, que são movimentos que vão muito além da questão acadêmica, da questão tecnológica e da inovação. Esse é um movimento que olha para Porto Alegre com cuidado de que queremos transformar essa cidade numa cidade que seja uma cidade generosa, uma cidade atraente, uma cidade sustentável, uma sociedade onde os nossos filhos possam dizer assim, vou ali morar porque ali é bom de morar. Não é só porque eu tenho um emprego, tenho isso, tenho aquilo. Não? Queremos sim que a Porto Alegre... E Porto Alegre tem todas as condições. Tem um belíssimo lago, estuário, rio que queiram. Não? Temos as universidades, temos uma cultura muito forte. Não? E precisamos olhar para esses próximos 85 anos exatamente dentro dessa possibilidade. E a URGS se tornou nacional e internacional sem jamais esquecer a sua origem. Eu acho que isso é fundamental para nós. Universidade de Porto Alegre, antigamente. Né? Exatamente. No início ali. No ano que a gente conta como o início da. Mas se tu fores contar, por exemplo, nós estamos aí no meio do vestibular. Né? Aliás, lembrando que esse programa é gravado, mas para quem está acompanhando o programa na Rádio Universidade, na terça-feira de manhã, nesse momento os vestibulandos estão lá suando, né? Exatamente. Boa sorte para eles. Boa sorte para eles. E eu devo dizer que, olhando a constituição dos inscritos no vestibular, né, nós vemos que ainda temos um grande número de inscritos do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Nós temos, sim, de Porto Alegre, um número razoável, mas praticamente metade dos nossos inscritos são de fora de Porto Alegre. Muitos, talvez, da região metropolitana, sim, porque tem ofertas de federais em outras áreas do estado, mas a universidade ainda não perdeu o seu caráter estadual. Né? Eu acho que isso é muito importante, não por nenhum outro tipo de coisa, senão pela oportunidade que a gente tem de oferecer a essa comunidade que construiu a Universidade de Porto Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul, depois a Federal do Rio Grande do Sul, que tem na universidade essa expectativa de formação dentro desse Estado. Então, o vestibular sim está andando, e está andando com um número expressivo de pessoas de fora de Porto Alegre, inclusive de fora do estado, que também vem fazer o vestibular aqui. E para encerrar esse nosso primeiro programa, professor Rui, o vestibular esse ano nós vamos tratar mais detalhadamente, mas tem novidades, né? Vamos ter ainda outro vestibular no mesmo ano. Sim, esse acho que vai ser a primeira vez nos 85 anos que nós vamos ter 2 vestibulares no mesmo ano. Né?
Nós estamos promovendo uma mudança no momento de fazer o vestibular. Estamos trazendo o vestibular, já está aprovado no CEP, para dos 2 últimos finais de semana de novembro. Né? Existem ainda detalhes que precisam ser aprovados, né, tanto no CEP como no Consum, para que a gente possa ter toda a conformação de como isso se dará. Mas a razão para isso, eu acho que é o fundamental. Com a expansão da universidade, né, o aumento no número de estudantes, no número de vagas, com a diversificação das cotas e a forma como nós temos que fazer a aferição dos diferentes instâncias, né, das cotas, e o que acontece nesse momento é que a gente tem praticamente só fevereiro para fazer tudo isso. E isso nos aperta. E ao nos apertar, a gente não consegue necessariamente garantir as vagas dos aprovados, né, para o início do ano letivo, o que é um problema muito sério. Né? É um problema porque a nossa obrigação é garantir a vaga a quem tem direito. Né? Só que para ter esse direito existem várias etapas, inclusive recursais, que demandam tempo. Né? Então, uma das soluções que nós entendemos seja importante é trazer o vestibular para novembro, de tal maneira que nós tenhamos mais tempo para fazer esse processo. Né? Eu tenho certeza que isso vai permitir que a gente comece o ano letivo sem esse grande estresse, essa grande ansiedade que a gente tem em poder colocar todo mundo que merece, que foi aprovado, dentro da sala de aula. Né? Vamos fazer isso ao longo do ano na regulamentação, né? Mas o fato é que nós teremos dois vestibulares, sendo que esse de novembro será em finais de semana também. Não terá mais ao ano de 2020, evidentemente. Não terá mais vestibular durante a semana. Tá certo. Nós agradecemos, então, a presença do reitor da URGS, professor Rui Vicente Oppermann, neste primeiro programa de 2019. Diálogos URGS é um programa multiplataforma, uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. O público pode entrar em contato pelo e-mail dialogos@urgs.br. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com a supervisão do engenheiro Luiz Esperotto Teixeira. Pela URGS TV, captação de imagens de Gabriela Scott e Jonathan Fabres. Nos 1080 AM e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.